podia talvez sugerir nós meditarmos um pouco em Filipenses 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ontem o irmão mencionou capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O irmão mencionou que Paulo estava preso há pelo menos 4 anos aqui, e ainda assim ele falava em regozijo, mas regozijo no Senhor, não nas circunstâncias. E esse capítulo 3, ele começa justamente com essa exortação. Irmãos meus, resta, irmãos meus, que vos regozijais no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é a segurança para vós. E depois ele vai falar uma série de coisas, mas o interessante é que o ponto desse regozijo, o motivo desse regozijo, a pessoa em quem ele fala, ele sugere que eles tenham regozijo é o Senhor. O contraste vem no versículo 2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. 3 coisas que, obviamente, afligem os cristãos. Uma são os cães, os falsos, né, os inimigos. Mas há os maus obreiros, que é aqueles que são cristãos, mas não trabalham segundo os pensamentos de Deus. E a terceira coisa, que essa nós carregamos aqui, que é o legalismo, né? A circuncisão nos lembra da lei, nos lembra do cortar a carne por esforço próprio. No versículo 4,
ele vai discorrer um pouco mais sobre isso. Ainda que alguém podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Nós temos algo em nós que é um problema, e sempre será um problema até que nós ressuscitemos, né? Que o Senhor venha nos ressuscitar, nos transformar. E esse problema é a carne. Nós sempre vamos ou usar a carne de maneira religiosa, e religião é isso, você transformar a fé em ordenanças, para que com essas ordenanças, queria de alguma forma um esforço para trazer regozijo, trazer algum benefício na vida cristã. Ou nós podemos deixar que a carne se manifeste como má nos seus aspectos igualmente maus, né? Não só a carne é má quando ela faz coisas ruins, obviamente, claramente ruins, mas como é má também quando ela se manifesta de forma religiosa. E às vezes a maneira mais sutil é quando ela se manifesta de forma religiosa. E ele mostra o combustível, né? Eu lembrei ali que eu liguei meu celular na tomada agora, né? Porque ele não tinha mais corrente, ele tinha descarregado a bateria, eu precisei ir na fonte e ligar na tomada. A fonte nossa, a fonte do regozijo, a fonte da corrente, a fonte do poder, a fonte da vida cristã, não é em nós mesmos, não é no nosso esforço, não é no nosso conhecimento, não é na nossa inteligência, mas no Senhor. Mas no Senhor. E no versículo 20, ele dá uma dica aqui que é importante. Na nossa tradução, aqui fala que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Na realidade, a tradução mais correta aqui seria a nossa cidadania. Algumas traduções trazem a nossa pátria, né? Mas é mais no sentido de cidadania. Eu posso morar num país, mas ter a cidadania de outro país. Então, os meus interesses, por exemplo, se eu estiver viajando nos Estados Unidos, estou lá, a minha cidadania não é americana, a minha cidadania é brasileira. Então, eu estou lá, mas a minha preocupação não é com as coisas de lá, é com as coisas do Brasil, porque eu tenho uma ligação com o Brasil. E assim, nós como cristãos, nós temos uma ligação com o céu. Esse é o nosso lugar. Essa é a nossa, onde estão as nossas esperanças, onde estão nossos anseios. Tem uma passagem que fala, já que estáis ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Buscai, agora pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mas como que eu estou morto? E como que eu estou ressuscitado? Se eu continuo aqui, nesse corpo, mas como que eu posso falar que estou ressuscitado? Efésios capítulo 1:3 nos fala das bênçãos que nós temos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o nosso tesouro, esse é a nossa porção. A nossa porção está lá, reservada, não aqui, no céu, em Cristo. Mas tem outra passagem que fala, Efésios 2, versículo 5, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então não tem lugar, não tem atividade, não tem nada no crente que não seja em Cristo. Então quando eu estou não em Cristo, em modo não Cristo, né? Não vivendo em Cristo, não pensando em Cristo, não me ocupando das coisas que estão em Cristo, eu estou na carne, eu estou no mundo. E obviamente essas coisas vão se perder, né? Vão se desfazer. Mas alguém podia falar assim, mas como é que eu faço quando eu estou trabalhando, né?
Eu estou fazendo o meu trabalho lá, eu não estou pensando na Bíblia, eu não estou... Bom, se eu estou fazendo o meu trabalho segundo a vontade de Deus, eu estou agindo, dando um testemunho de que eu estou em Cristo, de que eu estou em submissão às autoridades, eu estou submisso ao meu mestre, ao meu Senhor, né, ao meu patrão no trabalho. Então o cristão pode sim viver em Cristo o tempo todo dele. E quando ele sai desse modo em Cristo, é quando ele faz a própria vontade. Pecar nada mais é do que fazer a vontade própria. Quando nós entramos no modo minha vontade, eu quero assim, eu escolhi dessa maneira. Aí, obviamente, eu tirei aquele que deve ser quem dirige todas as coisas, quem me dirige, em quem estão todos os meus recursos, e transferi isso agora para mim. Agora eu sou a tomada onde eu me ligo para carregar, para poder funcionar. E, obviamente, a minha vida não vai ser uma vida de comunhão com Deus. Talvez o maior exemplo esteja no próprio Senhor, né, de como andarmos, que no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, aquela passagem que é bem conhecida de olhar para Cristo como servo perfeito, aquele que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, ele que podia fazer a sua própria vontade, ele que tinha em si todos os recursos, ele andou uma vida de completa e total dependência ao Pai, quando esteve aqui nesse mundo. O versículo 2 fala dos cães, dos maus-obreiros, e na nossa versão fala guardados da circuncisão. Essa palavra, no versículo 2, essa palavra circuncisão, está escrita aqui na nossa versão, o Dardo fala como concisão. É diferente da palavra circuncisão no versículo 3, porque a circuncisão somos nós. A palavra concisão é no sentido de cortar a carne sem tirá-la para fora. A circuncisão, para a gente entender o que ele está falando aqui, a circuncisão era pegar a carne do prepúcio do macho, tirar todinha e jogar fora. Era arrancar a carne dali, aquela pele. E a concisão seria fazer cortes para melhorar ela, deixar ela de um jeito mais aceitável. Na realidade, o que ele está falando aqui é exatamente disso, do homem que pensa que melhorando a carne, ele pode servir a Deus com uma carne melhorada. O velho homem dá uma melhoradinha e pode servir a Deus com as suas atividades carnais. E ele coloca esses junto com os cães e com os maus obreiros. Porque, ainda que haja boa intenção do homem melhorar a carne para servir a Deus na carne, não tem jeito de servir a Deus na carne. Ele diz aqui, a verdadeira circuncisão somos nós, servimos a Deus em espírito. A gente não tem jeito de servir a Deus na carne. A carne tem que ser cortada e arrancada fora e desprezada. Não há lugar para a carne. Quando estamos reunidos ao nome do Senhor, a carne pode se manifestar muito bem. O homem pode achar que, porque ele tem o dom de falar, ele se acha no direito de começar a soltar tudo o que ele acha que é certo e que, na realidade, não está sendo dirigido pelo Espírito Santo e pode estar até falando o que é certo e verdadeiro. Mas, se não é pelo Espírito, é a carne se manifestando também. Tão ruim quanto um mau obreiro ou quanto um cão, como diz aqui. Os exercícios dos dons são dirigidos pela fonte, como o irmão estava falando, a fonte da energia que é o Espírito Santo dirigindo o homem. Nisso, a cristandade hoje tem errado tremendamente, porque ou eles estudam filosofia, psicologia, ou eles aprendem, vão em escolas, aprender a ser um pastor, a ministrar, e usam meios de comunicação que sejam convincentes. E, na realidade, é a carne servindo a Deus. E para que serve ela? Para nada, se não é o Espírito Santo dirigindo. Por que a gente pode dizer isso?
Quando estamos reunidos aqui, são pessoas, indivíduos, cada um individualmente, com os seus problemas e as suas necessidades. E quem é aqui, qual de nós aqui é capaz de saber a necessidade de todos? Nenhum de nós. Eu sei das minhas, mas não vou falar das minhas necessidades aqui. Eu vou falar da palavra. Como pode ser a palavra de Deus falada de modo que quem está ouvindo está sendo edificado, consolado ou exortado? Porque a mesma palavra que para uns é exortação, para outros é consolação e para outros é edificação. A suficiência para que essa palavra atinja cada um dos ouvintes e haja edificação do corpo de Cristo é o Espírito Santo que pode fazer. O que é a palavra de edificação, exortação e consolação? Eu não creio que eu possa dizer para vocês, hoje eu vou dizer para vocês uma palavra de exortação. Vou exortar todos aqui. Não, não é isso. Ou vou trazer uma palavra de edificação. Várias vezes já tive experiência nisso em reuniões em que um irmão falou, eu mesmo falei, sobre um assunto, discorri sobre esse assunto, e terminada a reunião, tive diferentes pessoas virem conversar comigo. Uma veio falar, olha, nunca tinha ouvido você falar isso, fui edificado com o que foi falado. Outro veio falar, olha, eu estava andando errado nesse sentido, e essa palavra foi de exortação para mim. E a mesma palavra para um outro chegou e falou, olha, foi de consolo, porque eu tenho andado nessa prática. É o Espírito Santo que pode agir assim. Quando nós tentamos tomar o lugar do Espírito Santo, tentando identificar as necessidades de cada santo para falar direcionado, somos nós que estamos mandando a reunião e não o Espírito Santo no nosso meio agindo, usando dons para a edificação da sua igreja. E aqui ele manda se afastar dos cães, dos maus obreiros e desses que tentam fazer com que a carne seja agradável para o serviço de Deus. E não pode ser nunca. Nós somos a verdadeira circuncisão, não concisão, apenas melhoria da carne. Nós somos aqueles que a carne é colocada de lado e você tem que estar entendendo que é o Espírito Santo dirigindo. Quando há um falando, os outros julgam, e isso faz com que haja, então, se a carne está se manifestando, ela pode ser muito bem censurada e corrigida, né? Nós temos uma palavra, um versículo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito, 63 e 64. Não, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. The apostle had much that he could glory in naturally. O apóstolo tinha muita coisa na qual ele podia se gloriar de uma maneira naturalmente. He was at the top of the ladder of human righteousness. Ele estava no topo da escada da justiça humana, do homem. Much that would commend him in the eyes of men. Muitos poderiam recomendá-lo aos olhos dos homens, But when he saw Christ in the glory, mas quando ele viu Cristo na glória, everything faded into oblivion. tudo se desfez em futilidade. Because he saw that Christ was his righteousness. Porque ele pôde ver que Cristo era a sua justiça. So it's important to see that God is no longer trying man. É importante saber que Deus não está no momento pondo o homem sob prova. Man's trial was over at the cross. A prova do homem foi lá na cruz. And now there's nothing in the first man that can please God. E agora não há nada no primeiro homem que possa agradar a Deus. Everything is in the second man, Tudo está no segundo homem, in Christ. em Cristo. And now we have liberty.
E agora nós temos liberdade. We have the worship now is a spiritual worship, A adoração nossa agora é uma adoração espiritual. not by means of rituals and ceremonies, Não é mais por meio de rituais e cerimoniais. but now we have a divine life, Agora nós temos vida divina and we have the Holy Spirit, e temos o Espírito Santo. and we have an object in the glory. E agora temos um objeto lá na glória. In fact, that's the theme of this chapter. E Theme. de fato, esse é o tema desse capítulo. It's Christ the object. Cristo, o objeto. Chapter 1, Capítulo 1. Christ our life. Cristo, nossa vida. Chapter 2, Christ our pattern. Capítulo 2. Cristo, nosso padrão. And chapter 3, Christ our object. E no capítulo 3, Cristo, nosso objetivo. Chapter 4, Christ our strength. No capítulo 4, Cristo, nossa força. So the apostle here, he warns these saints Aqui o apóstolo esquenta ou anima os santos. of those that were trying to bring the law in. Aliás, ele exorta aqueles que querem trazer a lei para dentro do cristianismo. This was often a danger among the early believers, Isso era sempre um perigo entre os irmãos no começo, to put them under a legal system, de colocá-los debaixo de um sistema legal, as has been mentioned, to try to bring something out of the flesh. como já foi mencionado, de tentar trazer alguma coisa da carne. But as we read in John's Gospel, the flesh profiteth nothing. Mas como nós lemos em João 6, a carne para nada aproveita. There's absolutely nothing from the first man that can please God. Não há absolutamente nada no primeiro homem que possa agradar a Deus. So now we are the circumcision, Agora nós somos a circuncisão, separated to God, separados para Deus, not by some ordinance, não por meio de alguma ordenação, but by the Spirit of God, mas pelo Espírito de Deus, and by a new life that we possess. e pela vida nova que nós possuímos agora. Now we belong to the Lord, Agora pertencemos ao Senhor, and we can rejoice in Christ, podemos nos regozijar em Cristo, and let's not go back to the flesh. e não voltemos mais à carne. That was judged at the cross. Ela foi julgada na cruz. Man's trial is over at the cross, A prova para o homem terminou, completou-se na cruz. and all blessing is in Christ glorified. E todas as bênçãos agora estão em Cristo glorificado. The Apostle Paul had many credentials to commend him. O apóstolo Paulo tinha muitas credenciais que pudessem recomendar. That are listed here from verse 5 onward. Que estão aqui listadas do versículo 5 em diante. As touching the righteousness which is in the law, blameless. Verse 6. Quanto a, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. That's a remarkable record. Esse é um registro como espantoso, realmente de valor. It took the last commandment to knock the apostle down. He kept all the commandments except one. Ele conseguiu manter todos os mandamentos, com exceção de um. And that was thou shalt not covet. E isso é não cobiçarás. He knew that he coveted. Ele sabia que ele havia cobiçado. But otherwise, he fulfilled all the requirements of God outwardly. De outro modo, ele cumpriu todas as outras demandas de Deus completamente. He had a human righteousness, Ele tinha uma justiça humana, was second to none. era o segundo, não tinha ninguém depois dele, era o primeirão. But when he saw Christ in the glory,
Mas quando ele viu Cristo na glória, this all was cast aside. isso foi tudo colocado de lado. He had something infinitely better. Ele tinha alguma coisa infinitamente melhor. Christ, his righteousness. Cristo, a sua justiça. De tudo aquilo que ele podia se gloriar humanamente, ele diz no versículo 8, sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Ele podia se gloriar dessas coisas, mas por causa da supremacia do que Cristo era para ele agora, era tudo considerado como esterco, como nada, lixo. É difícil, né, nós compreendermos uma posição dessa, porque se ele fosse uma pessoa que tivesse se convertido de uma situação de ser um bandido, um rejeitado da sociedade, mas não era. Ao contrário, ele tinha, como ele diz aqui, todas as credenciais, linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, que podia ter de mais casto e puro na religião judaica, era o farisaísmo. Eles se mantinham incontaminados, eles não tocavam em nada, não conversavam com estranhos, eles não tocavam em coisas contaminadas, eles não chegavam próximo nem da possibilidade de cometer alguma falha. E mantinham um rigor ascético naquilo que eles faziam. E ele era, de acordo com a lei, um fariseu dos fariseus, né? Um senhor fariseu. E, segundo o zelo perseguidor da igreja, olha que interessante que ele põe aqui, segundo o zelo perseguidor da igreja. Em outra epístola ele fala como sendo esse o seu principal erro, porque ele fala que ele era o principal dos pecadores, porque havia perseguido a igreja de Deus. Mas ele fazia isso no zelo para Deus, tentando fazer uma coisa boa para Deus. Esse é um exemplo do que é a carne querendo servir a Deus. No seu zelo carnal, ele concordava na morte dos cristãos e tinha carta para ir perseguir esses cristãos e colocá-los em cadeias e condená-los, mas eis que o perseguidor é perseguido agora. Aquele a quem ele estava perseguindo, Cristo, se revela a ele, e quando ele ouve, fala: quem é Cristo a quem tu persegues? Ele perseguia a igreja, mas o Senhor mesmo veio e se manifestou para ele. Daquele momento em diante, em que ele teve os seus olhos cegados, né? Ele ficou em oração, orando durante acho que 3 dias, se eu não me engano. Nesse período, ele pôde entender que tudo o que ele havia feito era esterco, não valia para nada, mas Cristo agora era objeto dele. E ele então sai como aquele que ia agora anunciar coisas que nem mesmo os apóstolos que haviam estado com o Senhor Jesus em carne, que tocaram o Senhor, porque Paulo não tocou o Senhor em carne. Ele veio a conhecer o Senhor depois da sua ressurreição, da ressurreição de Cristo. E depois que ele estava também assunto aos céus. Mas ele trouxe coisas, a ele foi dado a revelação de coisas que nem Pedro nem João podiam entender, ou a ele foram revelados. E isso Pedro refere em uma de suas cartas. Ele fala: nosso amado irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender que os indoutos deturpam, bem como as demais escrituras, e ele coloca Paulo nessa posição de que ele trouxe coisas que ele mesmo tinha dificuldade em entender muitas vezes, o próprio Pedro, né? Efésios 3, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, e foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo.
a mim, o mínimo, ou seja, o menor de todos os santos. É interessante que no nosso capítulo nós estamos vendo que, como o irmão já citou, no zelo ele foi perseguidor da igreja. Só que nesse encontro que o Senhor teve com ele, que o Senhor barrou o caminho dele, quando ele estava indo para Damasco, nós vemos que a primeira coisa que ele entendeu, ou melhor, entendeu, foi revelada para ele, foi quando o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Na hora que ele viu isso, que esses santos, né, essas pessoas que eram os cristãos, dos quais ele perseguia, encerrava em prisão e tudo mais, Estevão tinha recém morrido, as vestes de Estevão tinham colocado nos pés dele. Na hora que ele entendeu quem eram essas pessoas, nós vemos que o Senhor estava colocando diretamente conectado com eles. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele viu que aquelas pessoas, né, que eram para eles agora seriam seus irmãos, então ele viu que ele fala aqui nesse versículo de Efésios capítulo 3, que ele era o menor de todos eles. Então cada irmão para ele era mais do que ele. Isso ele não está sendo demagogo ou fingido ou qualquer coisa assim. Realmente, cada irmão para ele era sempre maior que ele. Porque ele foi o perseguidor dessas pessoas. Então é interessante, né, a graça de Deus pegar e colocar um homem, né, como foi Paulo, né, o ministério que ele teve, disso ele tinha o zelo do ministério dele, do apostolado, né, isso ele usou e teve que usar dessa autoridade apostólica várias vezes, mas entre os santos, ele realmente tinha um sentimento que ele era o menor de todos, porque ele foi perseguidor da igreja de Deus. Então, que isso é interessante para nós entendermos que realmente, né, os nossos irmãos, eles são o corpo de Cristo. Nós somos, como ele trata no capítulo de Coríntios, que nós somos membros do corpo de Cristo. E isso não é algo ilusório. Eu estou tocando no irmão, por assim dizer, Paulo estava dizendo, eu estou tocando em Cristo. O corpo de Cristo, nós somos membros do seu corpo. Então, nessa afinidade que nós temos na família de Deus, quão precioso, né, entender que o Senhor se identifica diretamente conosco. Isso é um privilégio. Então, Paulo, agora nesse capítulo nosso, diante dessa posição que ele tinha antes e agora foi colocado diante dele, quem realmente ele era, ele teve que, no seu sentimento não fingido e tampouco fazer isso por força, foi considerar todas as coisas, como ele fala no versículo 7, do nosso capítulo, de Filipenses 3, considerar perda, eu vou falar, considerar como esterco, né? Uma outra versão ele fala, é 8 que ele fala isso, como esterco, como refúgio, ou seja, pegar tudo aquilo que era justiça da carne e colocar lá. Só que quando nós pegamos tudo aquilo que foi de outrora justiça para nós e colocamos nesse lugar, depois nós corremos ainda o risco que ele fala no versículo 9, ser achado nele, não tendo minha justiça, versículo 9, e ser achado nele, não tendo a minha justiça, que vem de lei, não da lei, de lei,
mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, aqui, né, estou citando de lei, porque ele não é de lei, é da lei. É, de lei, não da lei. Porque da lei ele já era, ele está mostrando que tudo aquilo ele tinha colocado nesse lugar. Só que depois disso, nós podemos, ainda como cristão, fazer algum tipo de lei para me manter justiça ainda. E isso nós devemos tomar cuidado. Porque às vezes nós jogamos tudo para trás, aquilo que era do passado, a justiça, as nossas vergonhas, jogamos tudo lá. Mas depois nós queremos caminhar e fazer alguma lei. A lei minha ou a lei do outro, cada um quer fazer a sua lei. E isso vai ser o quê? Vai ser justiça outra vez. A mesma base da justiça de outrora, que não tem lugar nenhum. Então Paulo está dizendo isso, né? Depois de tudo isso, ele quer ser achado realmente em Cristo, não tendo justiça própria que provém de lei, mas a justiça que procede de Deus em Cristo Jesus. Outra versão fala da lei, mas a original fala de lei. O Darby fala a respeito a palavra cidadania não traduz muito o que é o sentido desse versículo em versículo 20, a nossa cidade, a nossa cidadania é celestial. Mas é a nossa relação de vida. A nossa vida está em Cristo. Depois que nos convertemos, quando ouvimos o Evangelho da salvação e cremos nele, o Espírito Santo, como um selo, nós recebemos o Espírito Santo, ele habitando em nós agora. E isso, a nossa vida agora está em Cristo Jesus. Tudo que nós temos está em Cristo. E Cristo está nos céus. Então, a nossa relação de vida agora é com as coisas celestiais, não terrenas. Não o que nós vemos aqui no dia a dia ou fazemos aqui no dia a dia. E muitas vezes, e quantas vezes nós já vimos na própria cristandade, pessoas, depois de convertidas, falam, bom, agora que você se converteu, você tem que se manter, você tem que fazer uma série de coisas, e aí começa a colocar regras do que nós temos que fazer para continuar na graça, como se a graça fosse uma coisa, uma extensão da lei. Bom, tudo bem, você é salvo pela graça, mas de agora em diante você tem coisas para fazer. Isso é lei de novo. Você está me vindo com a lei de novo? Não é assim que funciona. Uma vez que nós cremos, somos selados com o Espírito Santo, agora o Espírito Santo é a nossa conexão com Deus, e as coisas celestiais que estão em Cristo Jesus estão em conexão conosco aqui na terra, porque o Espírito Santo é esse penhor que nos deixa aqui na terra, mostrando o que nós temos lá no céu. E nós estamos nessa posição de agora, como seres humanos ainda falhos, porém, com o Espírito Santo já habitando em nós para sempre e nos guardando e nos guiando a um conhecimento cada vez mais dessa pessoa que está nos céus, que é a nossa vida, Cristo Jesus. Objeto do cristão não é aqui na terra, é nos céus. É Cristo Jesus, essa vida que vai se manifestar, e quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele, é o que nos leva hoje a estarmos interessados em andar em comunhão com Deus, que é o nosso objetivo na vida, Cristo Jesus, lá na glória, sentado à direita de Deus. E nós aqui na terra, aguardando o momento em que Ele virá nos buscar para levar a estarmos para sempre com Ele. Versículo 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e não confiamos na carne. Em Gálatas 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão,
nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Nesse nosso versículo aí, servimos a Deus em espírito. E lá no Evangelho de João, capítulo 4, nós temos o diálogo da mulher samaritana com o Senhor Jesus. João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A palavra nos fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós vemos que ninguém pode servir a Deus na carne, se ele não nascer de novo, se ele não aceitar o Senhor Jesus, se ele não se fizer uma nova criatura, como nos fala a palavra. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora ele ganhou de Deus um presente, que é o Espírito Santo. A hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como poderia ser isso, se Deus não tivesse nos dado o Espírito Santo? Como nós não podemos adorar, não podemos servir mais a Deus na carne. O homem pode ser o melhor, ele pode parecer o melhor de todos os homens, ele pode fazer tudo, né, em prol da humanidade, ele pode ser uma pessoa boníssima, ele pode dar tudo o que ele tiver, ele pode ser uma pessoa assim, segundo os olhos dos homens, a melhor do mundo, mas se ele não tiver o Espírito Santo, para Deus não serve. A carne não pode agradar a Deus. E nós, graças a Deus, nós podemos agora servir a Deus, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. É impossível se nós não tivermos o Espírito, e o Espírito nos foi dado. E como nós sabemos que temos o Espírito? O próprio Espírito de Deus, né, diz com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pelas coisas que o crente, quando ele consegue ver o Senhor Jesus morrendo por ele, quem que abre os olhos da pessoa para que ela possa ver? A não ser Deus, a não ser o Espírito de Deus nos revelando Cristo morrendo por nós. Isso é ter o Espírito de Deus. Nós não podemos enxergar agora as coisas de Deus, nós não podemos gozar das coisas de Deus literalmente. Quem é que nos ensina? Quem é que nos exorta? Quem é que fala conosco? É o Espírito Santo. Quem é que nos convence do pecado? O Espírito. Então, nós não precisamos, como fazem muitos, orar para receber o Espírito. Não existe isso. O Espírito nos é dado quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos essa obra maravilhosa de Deus, quando Deus nos abre os olhos, Ele nos dá também o seu Espírito. E agora nós podemos falar a mesma linguagem de Deus, nós podemos entrar em sintonia com Deus, porque nós não estamos mais na carne, nós somos uma nova criatura que Deus habilitou para isso, e nos dá também as obras para que nós possamos andar nelas, obras de justiça que Ele nos dá. Não são essas obras que as pessoas fazem que vão salvá-las. E as obras que Deus dá para aqueles que são salvos, já pela sua graça, são as obras que Ele prepara. Por isso, além de termos o Espírito, temos que saber também quando o Espírito fala conosco, quando Ele pede, né, uma coisa para nós, para que nós façamos. O mesmo na igreja,
né? Na igreja onde o Espírito tem liberdade, né? O Espírito tem liberdade na igreja. Nós nos reunimos, né, ao nome do Senhor Jesus, dando liberdade a todos que possuem o Espírito, porque o Espírito pode usar todos de uma forma. E nós também, se nós estamos sintonizados com o Senhor, nós não temos que ter medo, porque muitas pessoas têm medo de falar, será que aquilo é do Espírito? Será que o que eu vou falar é do Espírito? Será que eu vou dar esse hino na carne? Será que eu vou fazer alguma coisa na carne? Não, se alguém tem o Espírito Santo, nós não temos que ter medo. Deus não nos deu novamente um espírito de temor, como fala, para que deu o Espírito, mas eu ainda tenho medo. Claro que nós temos que ter uma certa ponderação, mas o Espírito, né, nos mostra, nós temos uma liberdade agora. Cada irmão tem uma liberdade de dar um hino, cada irmão tem a liberdade de dar uma palavra, cada irmão tem a liberdade de levantar e partir o pão, né? Claro que nós temos que ter uma voz afinada pelo Espírito de Deus. Se nós andamos na carne, né, nós temos duas naturezas, obviamente. Se nós andamos na carne, obviamente, nós estamos anulando o Espírito de Deus. E como que eu posso, na carne, ouvir a voz do Espírito? É impossível isso. Então, quanto mais eu estou afinado com a voz do Espírito Santo de Deus, mais eu posso ter a certeza das coisas do Espírito. Eu não tenho que estar esperando uma manifestação, como as pessoas falam, tem que falar em língua para ver que você tem Espírito, tem que alguma coisa sobrenatural acontecer. Não, o Espírito Santo já nos foi dado de uma vez para sempre e nunca mais vai sair de nós. E o Senhor quer que nós usemos desse Espírito. Ele está aqui para nos dirigir em todas as coisas do Senhor. Na nossa vida, na nossa tomada de decisão, muitas vezes o Espírito fala conosco. Não precisamos ficar com dúvida, será que eu tenho Espírito Santo? Como é que é o Espírito Santo? Não. Cada um sabe, na sua própria consciência, que o Espírito conversa com ele. Quem tem o Espírito Santo está falando conosco. E numa palavra também, de exortação por um outro irmão, o Espírito pode estar usando um outro irmão, pode estar usando a palavra, pode estar usando uma situação para mostrar para a gente o que Ele quer da nossa vida, como nós devemos agir. Por isso agora, nós não estamos mais na carne, e nós estamos servindo a Deus em Espírito. Gálatas 3, versículo 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Paulo apela para a cruz aqui. O fim da carne é na cruz. O fim do homem é na cruz. O homem está acabado na cruz. Deus mostrou ali no crucificado, olha, terminou, não tem mais homem agora. Não dependa mais do homem na sua carne. Está acabado. É o fim. E o versículo 2 diz, só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Os Gálatas tinham se convertido pela pregação da fé, tinham se convertido por obra do Espírito, mas agora eles queriam viver na carne, uma carne religiosa de exigências, de leis, de regras, e Paulo exorta eles assim. E no nosso capítulo, é interessante ter uma passagem muito prática também nesse sentido, porque nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos também a verdade a respeito do corpo de Cristo, entendemos algumas coisas pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, e no versículo 15 ele fala, pelo que todos, quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Eu não sei se outra versão fala a mesma coisa. Sintamos a mesma coisa. E se sentis... Filipenses 3, 15. Pelo que todos
que quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, ou sintamos a mesma coisa. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que aqui já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Essa é uma exortação muito prática para nós, como irmãos, né? Aqui não diz respeito a nós tentarmos melhorar a carne ou agir segundo a carne para a nossa melhoria. Mas aqui, muitas vezes nós começamos no espírito e terminamos na carne no sentido do nosso irmão. Então nós pegamos um irmão que não entendeu alguma verdade, alguma coisa, e nós queremos enfiar na cabeça dele. Mas não é assim que funciona. O Senhor, Deus, vô-lo revelará. Se eu entendo alguma coisa, o Senhor me revelou isso. Se o meu irmão não entende, Deus vai revelar para ele no momento certo. Muitos problemas teriam sido evitados entre os santos se esse sentimento, esse princípio fosse observado, de que é Deus quem tem que dar o crescimento, é Deus que tem que dar o entendimento. Não adianta eu querer enfiar na cabeça das pessoas, não é por força, não é por eloquência de palavras. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo... É muito bonita essa passagem. Eu lembro sempre o Bill falando isso aqui, porque eu precisava ouvir isso. Ele sempre lia essa passagem aqui para mim. Capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso é importante nós entendermos. Muitas vezes nós compreendemos uma verdade pela graça de Deus, e aí tentamos de qualquer maneira convencer alguém dessa verdade. E, obviamente, se ele ficar convencido, isso vai ser um desastre, porque nós tentamos de todas as maneiras convencê-lo. E essas todas as maneiras foram maneiras carnais, foram maneiras do homem. E essa pessoa vai ser convencida pela carne, pela nossa carne, pela nossa eloquência, pela nossa sabedoria, pela nossa sublimidade de palavra, pelo nosso poder, e não pelo Espírito Santo. E que cuidado, então, nós devemos ter. Principalmente quando nos deparamos com isso aqui, que lá em Filipenses fala, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. É esperar em Deus. Nós somos sempre muito afoitos, né? Nós queremos que as coisas se resolvam rapidamente, mas tem um versículo, tem um ditado, não sei se é em Minas ou em Goiás: quem tem pressa come cru. Então não temos que ter pressa nas coisas de Deus, temos que esperar, porque o Senhor tem o seu tempo, que é o melhor tempo, sempre. Esse versículo 15 e 16, interessante. O que o irmão estava lendo em 1 Coríntios 2, eu achei interessante uma coisa que ele fala aqui, em Coríntios 2, 1 Coríntios 2, nós chegamos até o versículo 5, mas o versículo 6 fala: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Mas não a sabedoria do homem, a sabedoria de Deus. A sabedoria se fala entre os perfeitos, porque aqueles que não são perfeitos, você não adianta falar de sabedoria para eles não vão chegar nunca. Agora, no nosso capítulo Filipenses 3 fala: pelo que todos quantos já somos perfeitos, versículo 15. Sintamos a mesma coisa. Agora já não é a questão de falar sabedoria entre os perfeitos,
Todos nós estamos perfeitos em Cristo Jesus. Essa é a verdade. A verdade de Deus que não é comercializada. Nós não podemos comercializar o que Deus fez. Deus falou, todos agora estão perfeitos em Cristo Jesus. Quando você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo habita em você e você está perfeito nele agora. Porém, ainda não maduro. Nós temos o poder do Espírito Santo habitando em nós, porém, isso não quer dizer que nós não erramos mais. Nós ainda temos que amadurecer. E o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: nós falamos sabedoria entre os perfeitos. Agora ele fala, pelo que quantos já somos perfeitos, sintamos ou sejamos de uma mesma mente. Isso que ele está querendo dizer aqui. O versículo 16, mas naquilo que já chegamos, andemos nos mesmos passos. Esse é o sentido desse versículo. Porque a tendência, quando nós trazemos a sabedoria de Deus entre os perfeitos, se alguém não pensa desse jeito, nós temos tendência a querer falar, se você não está pensando desse jeito, você está errado e eu não posso andar com você. E não é assim. Porque é um processo de amadurecimento que alguns já passaram por uma experiência e outros não, e eu não posso exigir que todo mundo tenha a mesma compreensão da palavra que eu tenho, e nem posso esperar que todos vão compreender quando eu falar, ou que tudo que os outros falam eu tenho que compreender. Aquilo que nós não compreendemos, esperamos que Deus vai mostrar. Todavia, andemos nos mesmos passos, vamos andar junto, nós temos que andar junto. Não há motivo para nós separarmos porque eu discordo em algum assunto. Logicamente, nós estamos falando aqui de coisas da sabedoria de Deus, não estamos falando de coisas, doutrinas de homens. Em doutrinas de homens eu posso discordar muito bem. Alguém vem aqui falar que Jesus Cristo não é Deus, eu rapidamente falo, olha, eu não tenho nada a ver com você, eu não vou andar com você se você pensa assim. Porém, quando é sabedoria vinda de Deus, se alguém não alcança isso ainda, o Senhor vai mostrar. Vamos continuar andando junto. E lá na frente nós vamos falar, sim, aquele irmão tinha falado aquilo para mim e eu não tinha entendido naquela época. Achei que ele estava errando, mas não. Agora eu vejo que o Senhor estava mostrando isso. São passos de fé unidos que nós damos. E quando alguém tem alguma dificuldade, nós devemos parar, como Israel. Como é que era Israel no deserto? A nuvem movimentava, eles movimentavam. A nuvem parava, eles paravam. E se alguém tinha algum problema ou ficava doente, esperavam até ele poder sair junto. Não se abandonava o doente para trás e falava, não, esse daí tá fraquinho, ele vai atrapalhar a nossa caminhada no deserto. Não, eles tinham que andar juntos. Por quê? Se eles fossem por causa de diferenças, cada um fala, bom, então você vai para um lado do deserto, eu vou para o outro, nós vamos chegar lá em Canaã do mesmo jeito. Não, porque não era o que cada um queria andar no deserto, era onde a nuvem levava cada um para o deserto. Nós estamos aqui andando na terra e Cristo, que é a nossa vida, está nos céus. E nós temos que andar juntos para chegar lá. Nós não vamos independentes, ninguém vai chegar primeiro nos céus. Eu não vou falar assim, olha, eu já estou tão perfeito, irmãos, que vocês já não podem andar comigo, eu já estou no céu. Não é assim. Porque quem pensa que sabe muito, tem muito para aprender ainda. E a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura e ela traz paz. E quando nós recebemos da parte de Deus essa sabedoria revelada, nós somos perfeitos para receber ela. Se vamos entender, não é necessariamente todo mundo vai entender o que vai ser falado, ou que todo mundo vai ter a mesma compreensão do que é Cristo Jesus na glória. Mas nós estamos com esse alvo e estamos juntos caminhando para esse alvo. É isso que está sendo ensinado aqui. Por isso, versículo 15, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos uma mesma coisa, ou temos um mesmo sentimento, uma mesma mente. E se alguém pensa de outra forma, também Deus vos revelará. Mas, até onde nós chegamos aqui, gente, nós não somos perfeitos todos, mas até onde chegamos, andemos nos mesmos passos. E sintamos uma mesma coisa.
perfection here as to the object that is before the soul. A perfeição aqui é como o objeto que está diante de nós. What we pursue after as an object controls our lives. Aquilo que nós perseguimos como nosso objeto é o que controla a nossa vida. The apostle here had Christ in the glory before him. O apóstolo aqui tinha Cristo na glória diante de si. He was conscious of how little he had progressed. Ele estava consciente de quão pouco tinha progredido. And so are we. E assim nós também. But in verse 12 he said, I'm not yet perfect. Mas no versículo 12 ele disse, não que eu já tenha alcançado, eu ainda não seja perfeito. I'm not like Christ yet. I'm not with Christ in the glory. Eu não estou com Cristo na glória ainda. But this was the object that controlled his life. Mas esse era o objeto que controlava a sua vida. You can't look at two things at the same time and have them in focus. I guess Linnea will know that. Você não pode olhar duas coisas distintas e ter as duas em foco ao mesmo tempo. O Linneu pode explicar melhor isso. A respeito, ele está falando de oftalmologia. Mas nós não podemos olhar duas coisas distintas e ter foco nas duas ao mesmo tempo. Quando você olha para uma, a outra sai de foco. And the apostle was casting aside anything that would hinder him from obtaining that object. E o apóstolo estava colocando para fora, colocando de lado tudo aquilo que pudesse ser um empecilho para ele ver esse objeto lá na glória. So he often uses the example of an athlete. E frequentemente o apóstolo usa o exemplo de um atleta. And here he does that in this chapter. E ele faz isso nesse capítulo também. He says in verse 14. Ele diz isso no versículo 14. Toward the goal. The goal is in front of him. Ele está prosseguindo para o alvo está diante dele. Everything else is secondary. Everything else is cast aside. Tudo o mais fora desse alvo é secundário e deixado de lado. And he pursued that course, devotedness to Christ. E ele perseguia esse objeto, a devoção a Cristo na glória. You know, it doesn't tell us to forget our failures. Aqui não está dizendo que nós devemos esquecer as nossas falhas. Often it is spoken of in that way. Frequentemente é falado desses versículos desse modo, é explicado desse modo. We should be humbled by our failures. Deveríamos nos humilhar por causa das nossas falhas. But if we made any progress in the Christian life, mas se fizermos algum progresso na vida cristã, don't get occupied with it. Não se ocupe com esse progresso. You have an athlete in a race. He's running a race. Se você tem um atleta que está correndo numa corrida, as soon as he looks back, he loses ground. Então logo ele olha para trás, ele perde terreno. And he may lose the prize. E pode com isso perder o prêmio. He must keep his eye on the goal. Ele tem que manter o seu olho no alvo. So if we've made any progress in the Christian life, assim, se nós fizermos qualquer progresso na vida cristã, let's not rest on our laurels. Não vamos repousar nos nossos louros. But let's continue on with Christ before us. Mas prossigamos a Cristo. The Lord will not forget anything that we have done for him. O Senhor não vai esquecer alguma coisa que tenhamos feito por ele. But our failures should humble us. Mas as nossas falhas deviam nos humilhar. That we might walk more carefully. De modo que nós devemos andar mais cuidadosamente.